Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o nosso programa, os podcasts que eu escutei. Como no programa anterior, eu vou falar de 3 podcasts, 3 temáticas diferentes. E aí, tá preparado? Então vamos! Hoje a primeira recomendação é um podcast que trata de música, bandas. É o podcast Baú Musical. Esse podcast já está no número 85 e eu escutei justamente o programa número 85, Tears for Fears. Olha, bateu um saudosismo. Eu lembro quando tocavam aquelas músicas maravilhosas, Woman in Chains, Baby Shelter, Mad World. O host do programa é o Mauro Manzano. Então ele vai trazer nesse programa um pouco sobre a banda, uma pequena biografia, muito sobre algumas músicas, seu significado, sua tradução, o que essas músicas significaram para ele, né, em momentos de sua vida. Então, toca esse trecho da música, tem um pouco do comentário do Mauro. Então eu achei um podcast muito legal, muitíssimo bem editado, que olha, ele é curtinho, me deu uma vontade imensa de sair escutando Tears for Fears. Então não deixe de acessar. O Mauro está colocando os podcasts lá no baumusical.com.br, tá? E deem feedback pro Mauro, porque olha, o trabalho dele tá muito legal lá no Baú Musical, viu? Vamos para a segunda recomendação? Agora é a categoria TV e Cinema. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um podcast que trata disso, que é o Cine Alerta. Ele é um podcast que é feito pelo Alexandre Luiz. E nesse podcast, especificamente, ele tem as participações do Wilker Medeiros e do Felipe Pereira, ambos críticos de cinema. Nesse Alerta Vermelho, que é um dos programas que eles fazem, é um programa que, claro, vai falar de muitos spoilers. Eles trataram dessa franquia, que é a franquia Pânico, a franquia que fez muito sucesso e ela merece sim ser revisitada. Essa franquia entrou para a história do cinema, né? Eu, como amante de cinema, escutei o programa, foi um programa muito informativo, falaram sobre toda essa questão metalinguística, o papo foi muito descontraído. Olha, o programa ficou muito bom, tem o quê? 1h40, mas vale a pena. Se você gosta de cinema e você quer mais informações, até porque o Cine Alerta tem várias espécies de programas, eles têm um alerta vermelho, eles têm programas semanais sobre algumas séries muito legais, tipo The Handmaid's Tale, tá? Então, confere lá. Eles estão publicando no cinealerta.com.br e você consegue acessar facilmente aí por qualquer aplicativo de podcast. Agora sim, vamos para a terceira e última recomendação. E eu vou falar sobre a categoria literatura. Lembrando que todas as categorias que eu menciono são como elas são encontradas na iTunes Store, ok? Então eu vou falar um pouco sobre um podcast novo, recente, porém está muito legal. Então talvez você não conheça. Vamos lá. Esse podcast é o podcast Rodor Cavalo. O nome é assim mesmo. Esse podcast é produzido pela Miriam Castro e a Carol Moreira. Ela já tem uns canais legais no YouTube para quem gosta de Game of Thrones. Então essa, na verdade, seria uma recomendação, inclusive, para quem tem interesse, né? Sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Você vai acompanhar junto com a Carol e a Mikan alguns capítulos, né? Na verdade, um capítulo por vez, onde elas selecionam e discutem sobre os acontecimentos desse capítulo. Lembrando aí que as Crônicas de Gelo e Fogo, dos livros lá do Martin, são capítulos que têm uma perspectiva de um personagem. Então dá para você aprender bastante se você gosta de Game of Thrones, escutando aí Rodor Cavalo. Agora, você pode se perguntar, será que eu tenho que ter lido todos os livros para que eu possa entender o que está acontecendo? Olha, se você acompanha a série da HBO, na verdade, porque a série parou na temporada número 7, né, vai para a última temporada agora ano que vem, então eu acho que você não precisa ter lido todos os livros, mas sim ter uma curiosidade sobre esses personagens e sobre essas histórias, coisa que ela já vem desenvolvendo inclusive nos seus canais no YouTube. Então fica aí a recomendação. Elas estão publicando em rodorcavalo.com.br e se você gosta de Game of Thrones, é um bom material para você acessar também. Finalizo aqui então o nosso programa recomendando mais 3 podcasts. Recordando então
eu comentei sobre o podcast Baú Musical, que está na categoria Músicas, o podcast sobre TV e cinema, Cine Alerta, e por último aqui um podcast sobre literatura, que é o Rodor Cavalo. Você gostou do programa? Pode dar o feedback para mim. Você pode inclusive solicitar que eu escute algum programa, eu comente rapidinho aqui as minhas impressões, lembrando que aqui eu tenho a liberdade inclusive de falar sobre podcasts que eu não gostei. Então você pode recomendar, tá? Tanto aqui nos comentários do canal, como no SoundCloud, onde a gente também está publicando, ou até no Twitter. É só você seguir a gente. Estou como @ouvinopodcast. Você quer dar um feedback em privado? Você pode mandar um e-mail. O e-mail é podcastesqueuescutei@gmail.com. Eu deixo aqui para vocês mais um programa. Um beijo muito grande e bons podcasts.